Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente recorrente nas provas do Enem e que aparece tanto na área de linguagens e suas tecnologias quanto na redação. Estamos falando das transformações nos hábitos de leitura, escrita e interação social provocadas pela internet e pelas redes sociais. Esse é um assunto que o Enem adora cobrar porque envolve o cotidiano de todos nós e exige do candidato uma capacidade de reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos. Então presta bastante atenção porque esse conteúdo vai fazer diferença na sua prova. Vamos começar entendendo o contexto geral. A internet surgiu como uma ferramenta militar e acadêmica nas décadas de 1960 e 1970. Mas foi a partir dos anos 1990 que ela se popularizou e começou a transformar radicalmente a forma como as pessoas se comunicam, consomem informação e se relacionam umas com as outras. Com a chegada dos smartphones e das redes sociais no início dos anos 2000, essas transformações se aceleraram de maneira impressionante. Hoje nós vivemos em uma sociedade hiperconectada, onde praticamente tudo passa pelo ambiente digital. E isso mudou profundamente três hábitos fundamentais da vida humana: a leitura, a escrita e a interação social. Vamos falar primeiro sobre as transformações na leitura. Antes da internet, a leitura era predominantemente linear. Isso significa que quando você pegava um livro, um jornal ou uma revista, você lia do começo ao fim, seguindo uma sequência lógica estabelecida pelo autor. O leitor se dedicava a um texto por vez, com atenção concentrada, muitas vezes durante longos períodos. A leitura era uma atividade que exigia paciência, foco e imersão. Esse modelo de leitura favorecia o pensamento profundo, a reflexão e a capacidade de construir interpretações complexas sobre os textos. Com a internet, surgiu um novo modelo de leitura que os estudiosos chamam de leitura hipertextual. O hipertexto é um texto que contém links, que conectam a outros textos, imagens, vídeos e conteúdos diversos. Quando você está lendo uma matéria em um portal de notícias e clica em um link que te leva para outra página, que por sua vez tem outros links, e assim por diante, você está praticando a leitura hipertextual. Essa leitura não é mais linear, ela é fragmentada, não sequencial e multidirecional. O leitor passa a ter o poder de escolher o próprio caminho dentro do texto, decidindo que ler, em que ordem e com que profundidade. Isso trouxe vantagens e desvantagens. Por um lado, a leitura hipertextual ampliou enormemente o acesso à informação. Hoje qualquer pessoa com um celular conectado à internet pode acessar bibliotecas inteiras, enciclopédias, artigos científicos, jornais do mundo todo. A democratização do acesso ao conhecimento é inegável e representa um avanço extraordinário. Por outro lado, diversos estudos apontam que a leitura na internet tende a ser mais superficial. O leitor digital desenvolveu o hábito de escanear os textos, ou seja, passar os olhos rapidamente pelo conteúdo, buscando palavras-chave e informações pontuais, sem necessariamente ler o texto inteiro com atenção. O pesquisador Nicholas Carr, no livro A Geração Superficial, argumenta que a internet está mudando a forma como o nosso cérebro processa informações, tornando mais difícil a leitura profunda e a concentração prolongada. Esse é um debate muito importante e que pode aparecer na prova do Enem. Outro ponto fundamental é que a internet criou novos gêneros textuais de leitura. Antes, os gêneros mais comuns eram o romance, o conto, a crônica, a notícia de jornal, o editorial, a carta. Hoje nós temos posts de redes sociais, tweets, threads, blogs, fanfics, memes, stories, legendas de fotos, comentários em fóruns, entre muitos outros. O Enem frequentemente cobra a capacidade do aluno de reconhecer e interpretar esses novos gêneros textuais digitais. Então é muito importante que você saiba identificar as características de cada um deles. Agora vamos falar sobre as transformações na escrita. Esse é um ponto que o Enem cobra com muita frequência, especialmente nas questões de linguagens. Antes da internet, a escrita era uma prática mais formal e restrita. As pessoas escreviam cartas, bilhetes, redações escolares, documentos oficiais. A escrita do cotidiano era limitada. A maioria das interações do dia a dia acontecia pela fala, de forma presencial ou por telefone. A escrita era reservada para situações que exigiam registro, formalidade ou comunicação à distância. Com a internet e principalmente com as redes sociais e os aplicativos de mensagem,
a escrita se tornou uma atividade cotidiana e massiva. Hoje as pessoas escrevem o tempo todo. Escrevem mensagens no WhatsApp, comentários no Instagram, publicações no Facebook, tweets no X, e-mails, textos em blogs, legendas, respostas em fóruns. Nunca na história da humanidade as pessoas escreveram tanto quanto escrevem hoje. Isso é um dado impressionante e que merece reflexão. Porém, essa escrita digital tem características próprias que a diferenciam da escrita tradicional. A linguagem da internet, que alguns estudiosos chamam de internetês, apresenta abreviações, uso de letras minúsculas onde deveriam ser maiúsculas, ausência de acentos e pontuação, uso de emoticons e emojis para expressar emoções, mistura de códigos linguísticos e uma forte influência da oralidade. Expressões como você, também, porque, rs, kkkk se tornaram extremamente comuns na comunicação digital. E aqui entra um debate muito importante que o Enem adora explorar. Essa linguagem da internet representa uma degradação da língua portuguesa ou é simplesmente uma adaptação da linguagem a um novo contexto comunicativo? A resposta que o Enem espera do candidato é a segunda opção. De acordo com a sociolinguística, a língua é um organismo vivo que se adapta aos contextos de uso. A linguagem da internet é adequada ao seu contexto, que é informal, rápido e dinâmico. O problema não está em usar o internetês no WhatsApp, mas sim em não saber adequar a linguagem quando o contexto exige formalidade, como em uma redação do Enem, em um documento oficial ou em uma situação profissional. O conceito-chave aqui é adequação linguística. O falante competente é aquele que domina diferentes registros da língua e sabe usar cada um no contexto apropriado. Outro aspecto importante da escrita na era digital é que ela se tornou multimodal. Isso significa que a comunicação escrita na internet não se limita ao texto verbal. Ela combina texto, imagem, som, vídeo, GIFs, links e outros recursos semióticos para construir sentido. Um post no Instagram, por exemplo, é composto por uma imagem, uma legenda, hashtags, a localização, os comentários e as reações. Todos esses elementos juntos constroem o sentido da mensagem. O Enem cobra com frequência a capacidade do aluno de interpretar textos multimodais, ou seja, textos que combinam diferentes linguagens. Além disso, a internet transformou a relação entre autor e leitor. Antes, a produção de textos para grandes públicos era restrita a escritores, jornalistas e profissionais da comunicação. Havia uma separação clara entre quem produzia conteúdo e quem consumia. Com a internet, qualquer pessoa pode ser autora. Qualquer pessoa pode criar um blog, um canal, um perfil em rede social e publicar conteúdo para milhares ou até milhões de pessoas. Isso é o que os estudiosos chamam de cultura participativa, conceito desenvolvido pelo pesquisador Henry Jenkins. O usuário da internet não é mais apenas um receptor passivo de informações, ele é também um produtor de conteúdo. O termo prosumidor, junção de produtor e consumidor, foi criado para descrever essa nova realidade. Agora vamos ao terceiro grande eixo desse tema, as transformações na interação social. Esse talvez seja o aspecto mais profundo e mais cobrado no Enem, especialmente na redação. A internet e as redes sociais mudaram radicalmente a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam e constroem suas identidades sociais. Antes da internet, a interação social acontecia predominantemente de forma presencial. As pessoas se encontravam em espaços físicos como praças, escolas, igrejas, clubes, bares, reuniões de família. As relações eram construídas ao longo do tempo, com base na convivência direta, na proximidade geográfica e nos laços comunitários. A comunicação à distância era limitada a cartas e telefonemas, que eram mais caros e menos acessíveis. Com as redes sociais, surgiu um novo espaço de interação, o espaço virtual. Hoje as pessoas mantêm relações, fazem amizades, namoram, discutem política, trabalham, estudam e se divertem por meio de plataformas digitais. As redes sociais como Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn e os aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram se tornaram ambientes centrais da vida social contemporânea. É possível interagir em tempo real com pessoas que estão do outro lado do mundo. As barreiras geográficas foram praticamente eliminadas para a comunicação. Isso trouxe transformações positivas muito significativas.
As redes sociais permitiram a conexão entre pessoas que compartilham interesses, identidades e causas, mesmo estando fisicamente distantes. Movimentos sociais ganharam força e visibilidade por meio da internet. O ativismo digital se tornou uma forma legítima e poderosa de mobilização social. Comunidades que antes eram invisibilizadas pela mídia tradicional encontraram nas redes sociais um espaço de voz e representação. A internet também facilitou o acesso a serviços, à educação e ao mercado de trabalho para pessoas em regiões remotas ou com mobilidade reduzida. Porém, as redes sociais também trouxeram desafios e problemas que o Enem cobra com frequência. Um dos principais é a questão das bolhas informacionais, também chamadas de câmaras de eco ou filtros bolha, conceito popularizado pelo ativista Elie Pariser. Os algoritmos das redes sociais e dos mecanismos de busca selecionam e priorizam conteúdos que estão alinhados com as preferências, opiniões e comportamentos anteriores do usuário. Isso significa que cada pessoa tende a ser exposta apenas a informações e opiniões que confirmam o que ela já pensa, criando uma bolha que dificulta o contato com perspectivas diferentes. Esse fenômeno contribui para a polarização política e social, para a intolerância e para a dificuldade de diálogo na sociedade contemporânea. Outro problema grave é a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. A velocidade e a facilidade de compartilhamento de informações na internet fazem com que conteúdos falsos, manipulados ou descontextualizados se espalhem rapidamente, muitas vezes alcançando mais pessoas do que as notícias verdadeiras. Isso representa uma ameaça à democracia, à saúde pública e à convivência social. O Enem já cobrou esse tema diretamente em questões e ele é um forte candidato a tema de redação. As redes sociais também transformaram a forma como as pessoas constroem suas identidades. O conceito de identidade digital se refere à imagem que cada pessoa projeta de si mesma no ambiente virtual. Nas redes sociais, as pessoas tendem a mostrar versões idealizadas de suas vidas, selecionando cuidadosamente as fotos, os textos e as informações que compartilham. Isso pode gerar comparações sociais nocivas, baixa autoestima, ansiedade e outros problemas de saúde mental, especialmente entre adolescentes e jovens. Diversos estudos têm apontado uma correlação entre o uso excessivo de redes sociais e o aumento de transtornos como depressão e ansiedade. Outro aspecto importante é o cyberbullying, que é a prática de bullying por meio de plataformas digitais. A internet oferece o anonimato e a distância física, que podem encorajar comportamentos agressivos que talvez não acontecessem em uma interação presencial. O cyberbullying é um problema sério que afeta milhões de jovens no Brasil e no mundo e já foi tema de questões do Enem. Há também a questão da privacidade e da vigilância digital. As redes sociais e as plataformas digitais coletam enormes quantidades de dados pessoais dos usuários, que são utilizados para direcionar publicidade, influenciar comportamentos de consumo, em alguns casos, manipular opiniões políticas. O escândalo da Cambridge Analytica, que envolveu o uso indevido de dados do Facebook para influenciar eleições, é um exemplo emblemático desse problema. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aprovada no Brasil em 2018, foi uma resposta a essas preocupações e busca garantir maior controle dos cidadãos sobre seus dados pessoais. Para finalizar, é fundamental que você entenda como esse tema aparece no Enem. Nas questões de linguagens, o Enem costuma trazer textos que discutem as transformações provocadas pela internet na leitura e na escrita, cobrando conceitos como hipertexto, multimodalidade, gêneros digitais, adequação linguística, variação linguística e cultura participativa. Nas questões de ciências humanas, o tema aparece em discussões sobre transformações sociais, globalização, movimentos sociais digitais, cidadania, democracia e direitos humanos no contexto digital. Na redação, temas relacionados às redes sociais, fake news, saúde mental na era digital, cyberbullying, privacidade e inclusão digital são fortemente cotados. A dica principal que eu deixo para vocês é a seguinte: o Enem não quer que você seja nem um entusiasta crítico da tecnologia, nem um pessimista que rejeita todas as mudanças. O que a prova espera é que você tenha uma visão crítica e equilibrada, reconhecendo tanto os avanços quanto os desafios trazidos pela internet e pelas redes sociais, e que você seja capaz de propor soluções para os problemas identificados, especialmente na redação.